Do nada, meu namorado me liga e fala: roubaram meu passaporte. Ele tava nos Estados Unidos, em Chicago, e eu na Argentina, no meio do meu intercâmbio. Ele me ligou desesperado, falando: eu me distraí por um segundo, eu fui tirar uma foto e roubaram a minha pochete, meu passaporte tava lá dentro, eu não vou conseguir voltar, eu vou perder a minha passagem, e agora o que eu faço? E ele tava chorando, desesperado, pensando: e agora? Afinal, o passaporte é o único documento válido internacionalmente e era o único documento que ele podia usar para sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Ele estava de férias, então ele tinha que voltar para trabalhar. E além de tudo, ele já tinha a passagem comprada, ou seja, ia custar muitos euros para reagendar a passagem. E além disso, ele ia se atrasar para o trabalho, correndo o risco de ser demitido ou levar uma advertência. E aí, ele estava simplesmente desesperado. Foi então que eu tive que ser a parte calma da relação e procurar no site da embaixada, do consulado, o que podia ser feito, se tinha algo que podia ser feito, como resolver essa situação, porque eu nunca tinha visto isso acontecer, mas com certeza tinha precedente de pessoas que perderam passaporte, perderam documentação, e lá fui eu atrás de saber como resolver. Isso era uma sexta-feira à noite, então eu sabia que provavelmente não ia dar pra resolver no sábado e no domingo, mas eu fui tentar ao máximo procurar como ele podia resolver pra ele se acalmar e poder curtir ao menos um pouco o resto da viagem. Eu entrei no site do consulado brasileiro lá nos Estados Unidos e eu descobri que tinha uma possibilidade dele conseguir uma autorização de volta ao Brasil, até porque ele estava voltando para o seu país de origem. A sorte dele é que ele não tinha nenhuma conexão. E aqui é importante lembrar que, apesar dele não ter nenhum documento válido internacionalmente, ele estava com o RG dele, que é um documento que para nós no Brasil é válido como identificação nacional. Então lá para o consulado ele poderia usar esse documento para demonstrar que ele era brasileiro, que ele era ele. Então, conseguir demonstrar a identidade dele para eles poderem emitir essa permissão para ele voltar para o Brasil. E foi o que ele fez. Para isso, ele teve que ter em mãos um boletim de ocorrência, então ele teve que correr atrás de fazer um boletim explicando toda a situação em inglês. Eu tava com ele no telefone todo o tempo, eu sei que foi super difícil, o pessoal do hostel ajudou ele, porque eu acredito que ele fez de forma online, tem essa possibilidade. E aí, depois disso, ele teve que correr atrás de fazer foto 3x4, tirar xerox, precisava de todos os documentos impressos e também ele precisou fazer um agendamento no consulado, que como era sexta-feira à noite, ele só poderia fazer na segunda. Então ele passou um pouco de angústia entre sábado e domingo até chegar o horário dele na segunda. E na segunda-feira, mais calmo, ele teve que levar todos esses documentos impressos, o boletim de ocorrência, cópia do RG, cópia do passaporte. Ele levou lá no consulado, apresentou todo o caso, falou a situação, mostrou também a passagem de volta que ele tinha para o Brasil e o consulado emitiu no mesmo dia uma permissão de retorno para ele. E apesar de toda a dor de cabeça, de ter que correr atrás de documentação, de ficar nessa insegurança de não saber se ele ia conseguir voltar ou não, se ele ia ter que trocar a passagem ou não, deu tudo certo, ele levou os documentos e no mesmo dia, como eu falei, emitiram uma permissão lá, a permissão oficial do Estado brasileiro para ele voltar ao país de origem. E assim, eu contei tudo isso para vocês terem sempre o documento em um lugar seguro, para levar sempre mais de um documento. Então, sempre que vocês puderem, não levem só o passaporte, levem o RG. Se vocês estão viajando para um país em que você pode entrar com o RG, ainda assim, se for possível, vá com o seu passaporte. Mas a principal lição que eu tirei de tudo isso foi que não existe país 100% seguro. Então, ele era um homem viajando num país que é considerado seguro para o turismo, que é os Estados Unidos. Ele estava em Chicago, não sei se eu já falei. E mesmo assim, ele foi roubado. Ele teve o passaporte e as coisas dele roubadas. Ou seja, a gente fica tão preocupado com qual país nós vamos. Nossa, a América Latina é muito perigosa. Mulher viajando sozinha é muito perigoso. E na verdade, o mundo é perigoso. Coisas acontecem todos os dias, seja na sua cidade natal, seja durante uma viagem. Então a gente tem que estar assim sempre muito atento, pensar na nossa segurança, de preferência deixar o passaporte sempre junto com a gente. Eu sempre ando de doleira ali pra estar com o passaporte, porque não só pela questão de voltar do país, de se você precisar de alguma identificação, mas também para caso aconteça algo, as pessoas saberem quem é você, se você passar mal ou algo assim. Então é isso, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado com ser mulher, com estar sozinha,
E isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então não deixa o medo te parar. Eu viajei pela Argentina, que é um país da América Latina, então as pessoas já consideram como mais perigoso que outros países da Europa, Estados Unidos, e eu me senti super segura. Eu não passei por nenhuma situação que eu considerasse de muito perigo. Então, assim, não deixe de fazer as coisas por medo. Pense sempre na sua segurança, em formas de se manter segura, avise pessoas dos lugares que você tá indo ou deixando de ir, se você tá viajando sozinha. Fique atenta, mas não deixe de fazer as coisas por medo. Era esse o intuito do vídeo. Eu não quero alarmar vocês, falar nenhum país é seguro, não saia da sua casa, fique trancado dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, não pise na rua, até porque não tem como a gente viver assim, né? A gente precisa trabalhar, precisa comprar as coisas no mercado, precisa viver. Então, em todo lugar, a gente vai ter que ter alguma certa segurança, em alguns lugares mais, em outros menos, mas a gente tá à mercê das coisas que acontecem no mundo, e deixar de viver não pode ser uma opção por conta do medo, sabe? É isso, era essa a ideia que eu queria passar com esse vídeo. Se um dia você perdeu o seu passaporte, eu espero que esse vídeo ajude, mas eu espero que vocês não percam os passaportes. Tenham sempre mais de um documento de identificação, RG e passaporte. Em alguns países você vai conseguir usar a sua CNH também para dirigir, então se você tem CNH, leve, não deixe na mesma bolsa de preferência, porque pensa, se ele tivesse com o RG e o passaporte na mesma bolsinha que ele tava, que era tipo uma pochete, eu ter levado tudo. E aí ia ser muito mais complexo para ele conseguir sair. É claro que sair é muito mais fácil do que entrar. Eles com certeza devem ter outras formas de fazer essa autorização de saída, mas ia ser muito mais complexo, porque ele ia ter que provar que ele era ele mesmo. E aí ia ficar um pouco mais difícil. Mas eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te encorajado e não te amedrontado. E um beijo, gente!